Olá, bem-vindos ao nosso boletim especial sobre a 14ª Cimeira Luso-Brasileira. Está começando agora a nossa cobertura dedicada a esse grande evento que vai unir Brasil e Portugal juntos, frente a frente, representados ao mais alto nível, na próxima quarta-feira, dia 19 de fevereiro, em Brasília. E o que é esse momento de Cimeira Luso-Brasileira, né? Ou então cúpula, como a gente também fala mais comumente no Brasil, Cúpula Brasil-Portugal. Bom, esses eventos acontecem como, quando eu já disse, não é? O mais alto nível de representação de um Estado está reunido. No caso do Brasil, nós temos o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é o chefe de Estado e o chefe de governo. E no caso de Portugal, nós temos o chefe de governo, que é o primeiro-ministro Luís Montenegro, os dois acompanhados de suas comitivas, seus ministros, secretários, que também se reúnem, debatem, têm uma agenda própria, cada um dentro do seu tema e da sua área. É basicamente assim que acontece a programação de uma cimeira ou de uma cúpula. As relações entre Brasil e Portugal são muito fortes, não é? A gente não precisa nem comentar aqui. E atualmente existe um grande foco no comércio, um grande foco na melhora dessa relação, dessas trocas comerciais, um grande foco também na melhora da regulamentação, principalmente da questão dos brasileiros que estão aqui em Portugal, não é isso que impacta diretamente a nossa vida aqui. E o DN Brasil vai estar nessa cobertura durante toda a semana de maneira intensa. Em Brasília, que é o local da cimeira, a gente vai ter uma representante, sabe quem é? É a editora-chefe, nossa editora-chefe Amanda Lima, que nesse momento está voando para Brasília, já deixou Lisboa, mas antes, claro, ela traz aqui para a gente agora um contexto de tudo que vai acontecer nos próximos dias. Oi, Amanda! Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Quando vocês assistirem esse vídeo, eu vou estar provavelmente sobrevoando algum ponto do Oceano Atlântico no caminho de Portugal para o Brasil, para cobrir a cimeira entre Brasil e Portugal, que começa amanhã em Brasília. Será essa cobertura especial do DN Brasil. Desde já fica o convite para que você nos acompanhe por aqui nas nossas redes sociais, no nosso site, em todas as nossas plataformas. E por que essa cimeira ela é tão importante para o Brasil e para Portugal e, consequentemente, para nós brasileiros e também para os portugueses? Porque é um momento em que o mais alto nível das lideranças, ou seja, o governo do Brasil, o governo de Portugal, o primeiro-ministro, o presidente, os ministros, tanto do Brasil quanto de Portugal, se reúnem para discutir, mas não só para discutir, mas sim para formalizar acordos, porque a discussão dos assuntos que são relativos e de interesse comum de Portugal e Brasil, eles são discutidos de uma maneira permanente, porque há uma relação diplomática muito forte entre os países. O que é importante nessa cimeira é que, além de discutir essas questões, serão formalizados acordos, ou seja, os dois países vão assinar documentos oficiais concretizando compromissos em várias áreas, na área da saúde, na área da defesa, na área da economia, na área da cultura, enfim, várias áreas. Nós já antecipamos alguns desses acordos que vão ser assinados, que está na edição desta segunda-feira do Diário de Notícias, na página do DN Brasil. E também há vários acordos que vão ser, digamos assim, definidos, os contornos de última hora. Há uma expectativa de que haja alguma menção em relação à discriminação contra brasileiros aqui em Portugal. O governo brasileiro também, eu sei através de fontes diplomáticas, espera ouvir do governo português avanços em relação à área da documentação, não só para os brasileiros que estão aqui em Portugal, mas também para os brasileiros que pedem vistos no Brasil. São assuntos recorrentes aqui no DN Brasil, não é que nós estamos sempre divulgando, sempre fazendo entrevistas, trazendo informações exclusivas, e a expectativa é de que esse assunto também seja discutido no mais alto nível nessa cimeira. Além de acordos comerciais que também vão beneficiar os dois países. Essa programação começa amanhã em Brasília. O ponto alto da programação vai ser na quarta-feira, que é o dia efetivamente da cimeira, e na quinta-feira com o Fórum Econômico, que é promovido pela Apex Brasil, inclusive a Apex, que vai inaugurar dentro de algumas semanas, vai inaugurar dentro de algumas semanas o escritório
aqui em Lisboa, o que vai dinamizar ainda mais as relações comerciais entre Brasil e Portugal. Portanto, esse é mais ou menos um resumo dessa cimeira. Vocês também encontram informações no nosso site e acompanhem ao longo dessa semana a cobertura especial do Diário de Notícias e do DN Brasil na cimeira entre Brasil e Portugal. Bom, é isso mesmo. A Amanda fez o convite, também como eu já disse, durante toda a semana a gente tem o nosso boletim aqui no canal do YouTube, também no nosso site, depois as reportagens, as redes sociais, então é só ficar ligado junto com a gente para não perder nada. E como a Amanda também ressaltou, hoje é segunda-feira e como vocês já sabem, na edição do dia impressa do Diário de Notícia, às segundas-feiras nós temos o nosso DN Brasil, as nossas páginas dedicadas aos temas que estão em destaque no DN Brasil. E como não podia ser diferente, o destaque de hoje, claro, já é para essa preparação da Cimeira Luso-Brasileira. A Amanda traz aqui na reportagem principal um balanço de como é que estão essas relações econômicas. Isso porque uma das agendas da Cimeira, já fora, digamos, da parte oficial que envolve os chefes de governo, vai ser um fórum econômico que vai acontecer na quinta-feira, dia 20 de fevereiro. E os empresários têm muitas reivindicações para que as trocas comerciais entre Brasil e Portugal aumentem, sejam efetivadas e a logística exportadora tem que ser mais digital. É isso que dizem os empresários e é esse o destaque da reportagem de hoje da Amanda no DN Brasil. É claro que existem muitos outros temas que permeiam as relações Brasil-Portugal e muitos outros temas que estão na agenda. Vale a gente lembrar que a última cimeira que aconteceu, a mais recente, foi aqui em Lisboa, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva veio para cá com a sua comitiva de ministros, foi recebido pelo presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, teve a sua agenda da cimeira com o então primeiro-ministro naquela altura, António Costa, do Partido Socialista. Era um outro governo em Portugal, era uma outra realidade. Dessa cimeira saíram 13 acordos que foram assinados em diversas áreas e para essa atual, que acontece na próxima quarta-feira, existe também a expectativa já de algumas promessas que vão virar acordo. A gente tem entre elas, entre os mais importantes que podem ser assinados nessa cimeira, vamos dar uma olhada aqui para a apuração da Amanda e do DN Brasil com relação ao que pode vir por aí após a reunião de quarta-feira. Nós temos um acordo para proteção de informação classificada, um memorando bilateral sobre inteligência artificial, muito atual esse tema, um acordo para mobilidade de pesquisadores e estudantes, também uma outra pauta muito quente, principalmente dentro da comunidade de países de língua portuguesa, a CPLP. Um memorando de entendimento entre a Fundação Oswaldo Cruz e algumas entidades portuguesas, e isso vai ter muito impacto também em políticas de saúde futuras. A Fundação Oswaldo Cruz está chegando com uma sede aqui em Lisboa em breve. Um acordo para a transição energética, um memorando de entendimento para o intercâmbio na gestão de arquivos e bibliotecas, memorando de entendimento sobre cooperação portuária, memorando de entendimento sobre alimentação saudável e prevenção da obesidade. Tudo isso, a gente está vendo aqui, são possibilidades na apuração do DN Brasil de acordos que vão ser assinados. A gente também destaca nessa edição uma análise do correspondente do DN, João Almeida Moreira, que está baseado em São Paulo. O João, ele traz na edição de hoje uma conversa que teve com alguns analistas da área das relações internacionais, brasileiros e portugueses, sobre o atual momento dessa relação entre Brasil e Portugal. Língua, história e negócios ainda unem os dois países, segundo a análise do João. Agora, o que ele também diz é que os dois países olham de maneiras diferentes para esse momento, tanto esse momento específico da cimeira, quanto no geral, não é? Para o que acontece aí entre Brasil e Portugal no seu dia a dia. E é sobre isso que a gente conversa agora com o João, direto de São Paulo. Ô, João! Olá, Carol. A Cimeira Portugal-Brasil também tem sido notícia aqui no Brasil, mas logicamente com menos destaque do que aí
Porque Portugal, por mais que tenha as relações históricas e todas e linguísticas e todas aquelas que nós sabemos com o Brasil, não é obviamente uma prioridade diplomática do país. Aqui fala-se muito mais das relações com os Estados Unidos, principalmente agora desde que Trump assumiu, das relações com os BRICS, China à cabeça, e também de países como a Venezuela ou a Argentina. No entanto, é evidente que tem sido falado, e tanto que eu fiz uma matéria para o DN, onde acabo por pedir opinião a 3 professores de Relações Internacionais brasileiros e a um empresário português, José Manuel Diogo, que é o presidente da Associação Brasil-Portugal 200 anos. E o curioso é que, enquanto que o José Manuel Diogo diz que é necessário que nesta cimeira se trate a relação entre Portugal e Brasil muito além da tradicional ideia de que Portugal é a porta de entrada do Brasil na Europa, os 3 professores de Relações Internacionais abordam precisamente isso. Dizem que Portugal é a porta de entrada do Brasil na Europa. Para José Manuel Diogo, Portugal e Brasil têm que sair dessa dinâmica antiga e começar a tratar de assuntos como tecnologia e parcerias à base de inovação, sempre com o foco, obviamente, na língua, que é uma das 10 línguas mais faladas do mundo e que o Brasil, obviamente, exerceria sempre um papel de liderança nesse aspecto. Mas, portanto, aquilo que eu temo, pessoalmente, é que esta cimeira volta a ter um discurso mais ou menos habitual, eu não digo vazio, seria talvez excessivo, mas mais ou menos já conhecido destas relações entre Portugal e Brasil, sempre com muita troca de galhardetes de parte a parte, mas com poucos avanços concretos em situações mais modernas. Ou seja, acho que é uma relação ainda um pouco antiga que precisa de se modernizar. Um abraço a todos. Obrigada, João, pela participação aqui no nosso boletim. Bom, e vamos falar de agenda? Então, né, a gente já reforçou que a cimeira em si, ela acontece na quarta-feira, que é o dia em que ocorrem as diversas reuniões com o presidente do Brasil, o primeiro-ministro de Portugal e os vários ministros dos 2 países. Mas tudo isso tem uma agenda prévia, não é? Que já começa a deixar o pessoal assim no clima do que vem por aí, também tem outras atividades oficiais. Uma das atividades que está prevista aí para começar a animar esse momento entre Brasil e Portugal é a visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que já está no Brasil. O primeiro compromisso do presidente é fora de uma agenda oficial, porque ainda não vai ser com o presidente Lula. Isso vai ser só amanhã, na terça-feira. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa está em Pernambuco. Hoje à tarde, às 2h30 da tarde, na hora do Brasil, ele vai ser homenageado na Universidade Federal de Pernambuco. Vai receber o título de doutor honoris causa. Esse título foi proposto pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e pretende homenagear o presidente português, que também é um professor da área do direito, né? Marcelo, professor catedrático aqui em Portugal, vai receber essa homenagem hoje. Antes, ele faz uma visita a um hospital em Recife, às 2h30 da tarde. Vai para a Universidade Federal de Pernambuco e logo mais à noite vai ter um encontro com a comunidade portuguesa também lá em Recife. Agora, sobre essa homenagem que o presidente recebe daqui a pouquinho, a gente conversa com o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, que vai trazer um pouquinho para a gente agora sobre como é que está a expectativa para receber o presidente português por aí. Olá, Carol. É uma alegria falar com você, né, para trazer aqui a importante informação da concessão do título de doutor honoris causa ao presidente Marcelo Rebelo, né? A universidade se sente muito honrada e prestigiada com esse momento e, claro, né, vamos fazer uma belíssima solenidade, né, de reconhecimento da trajetória e da contribuição do presidente Marcelo, né, com a nossa Faculdade de Direito. O evento vai acontecer num prédio histórico da nossa universidade, que é a Faculdade de Direito do Recife, né, que fará em 2027 200 anos de existência, né, do nosso curso. Então, uma alegria enorme, a nossa comunidade está, digamos assim, muito alegre e receptiva dessa iniciativa, né? Então vamos prestigiar esse momento muito especial da história da nossa faculdade e, obviamente, a concessão de um título histórico para a gente, como fizemos no passado em relação ao presidente Lula e outras figuras políticas, né, que contribuíram, obviamente, né, com seus respectivos países. Estamos, portanto, felizes com a iniciativa.
Obrigada, reitor, pela participação aqui. Olha, conhecendo o presidente Marcelo como a gente conhece e sabe mais ou menos assim como é o estilo dele, não é muito informal, ele gosta de estar muito próximo das pessoas. Eu acho que o pessoal aí em Recife pode esperar, quem sabe, algumas selfies, né? As Marselfies pelo meio da rua, se ele tiver a oportunidade de dar um passeio aí entre um compromisso e outro hoje, não é? Quem sabe? Mas uma das atividades que vai marcar o início dessa agenda oficial vai contar com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, juntos com o presidente Lula. Essa agenda é uma agenda que traz o que de melhor a gente tem em comum, que é a nossa cultura, especialmente na área da literatura. Amanhã à noite, o presidente Lula vai fazer uma recepção oficial ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa e logo mais à noite eles participam junto com o primeiro-ministro da entrega do Prêmio Camões à poeta brasileira Adélia Prado, que foi a vencedora da edição de 2024. O Prêmio Camões, que é a maior honraria da literatura em língua portuguesa, concedido anualmente pelos governos de Brasil e Portugal, tem um simbolismo muito especial e a Adélia Prado vai receber essa homenagem. Quem conversa com a gente agora sobre isso e traz um pouquinho do que significa esse momento é a jornalista e escritora Cristina Fontinelli, que também é cronista aqui do DN Brasil. Oi, Cris! Olá, Carol! Olá, leitores do DN Brasil! É uma alegria vir aqui comentar sobre o Prêmio Camões e sobre a Adélia Prado. Nós ficamos muito felizes, brasileiros. A Adélia Prado vai fazer 90 anos agora em dezembro e vai lançar um novo livro com o título prévio de Jardim das Oliveiras. Vejam só que riqueza. O prêmio, é importante comentarmos algumas coisas sobre o Prêmio Camões e sobre a Adélia Prado, né? O Prêmio Camões ele foi criado em 1988 pelos governos do Brasil e de Portugal, justamente para estreitar os laços culturais entre os países da Comunidade de Língua Portuguesa, o CPLP. E ele é atribuído a quem? Aqueles autores cuja obra, né, a obra tem relevância e enriquece o patrimônio cultural e literário da língua portuguesa. E vem num momento importante, o prêmio vai ser entregue na 14ª Cimeira Luso-Brasileira, que vai ocorrer no Brasil. Essa reunião onde participam várias autoridades dos dois países, né, e vários acordos são assinados, e a ideia é que também a cultura seja contemplada nesses acordos, né, porque a cultura é justamente esse lugar de fomento da reflexão, é um lugar de proposição, e a literatura vem justamente também nesse sentido, ela ajuda a aprofundar o diálogo, né. Eu relembro aqui, quando foi entregue o Prêmio Camões aqui em Portugal, em 2023, mas era na edição referente a 2019, quando ganhou Chico Buarque, teve toda aquela polêmica, quando o diploma dele não foi entregue, porque não foi assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E na época da entrega, em 2023, o presidente Lula, que assinou o diploma, falou justamente sobre a relação da arte e da cultura, que está intimamente ligado com o discurso político. Então, a ideia é que nessa cimeira seja também discutida e incluída a cultura como esse lugar também de diálogo e de troca, né? E sobre a Adélia Prado, o que é importante falarmos, né? É importante lembrarmos que ela é considerada a filósofa, a poetisa, porque ela é filósofa também, a poetisa viva mais antiga do Brasil, né? Ela é contista também, já escreveu peças de teatro, ela estreou aos 40 anos, ganhou o prêmio Jabuti de Literatura, e também recente, um pouco antes do Prêmio Camões, ganhou o Prêmio Machado de Assis, em 2024, né, que é o prêmio promovido pela Academia Brasileira de Letras, a ABL. E a Adélia traz essa força da criatividade da literatura escrita por mulheres, né? Nós passamos aí por perdas recentes, como a perda da Marina Colasanti, escritora brasileira, e da Maria Teresa Horta, escritora portuguesa. E celebrarmos a literatura escrita por mulheres é muito importante nesse momento também. Considerando que são 36 edições do prêmio,
somente 8 edições premiaram mulheres, né? Entre elas Raquel de Queiroz, Sofia de Mello Brenner, Lígia Fagundes Telles e Paulina Chiziane. E agora a Adélia Prado. Então, é um prêmio relevante que celebra toda uma cultura, toda uma troca literária, e foi justificado como a Adélia Prado sendo herdeira do Carlos Drummond de Andrade, que deu a conhecer a obra dela e que a intitulou como lírica, bíblica e existencial. E a Adélia fala que o que ela escreve pertence a todos. Deixo aqui uma citação breve, um trecho do poema dela, com licença poética, do livro A Bagagem, onde ela diz: minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem, mulher é desdobrável, eu sou. Obrigada, Cris, pela participação e por nos ajudar a fazer essa primeira edição do nosso boletim especial sobre a 14ª Cimeira Luso-Brasileira. Como eu falei, ao longo de toda a semana, vamos estar aqui olhando para a programação, analisando os fatos e trazendo tudo para você direto do Brasil e também aqui de Portugal. Tá todo mundo convidado para ficar ligado e acompanhar aqui junto com a gente. No nosso site dnbrasil.dn.pt, toda a informação em cima do lance, pode acompanhar por lá, também nas nossas redes sociais e, claro, aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia nesse nosso primeiro boletim. Espero todo mundo amanhã aqui de novo para a gente continuar acompanhando essa cobertura tão especial para Brasil e Portugal. Um abraço e até amanhã!